Olá pessoal, eu sou Isco e hoje eu tenho a satisfação de estar na presença de um dos grandes baluartes da capoeira Angola. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de pedir a vocês que acompanham o canal Movimento Popular da Capoeira que se inscrevam no nosso canal. Curta e compartilhe nossos vídeos, acione ali o sininho da notificação para que cada novo conteúdo produzido por nós que você seja notificado com exclusividade. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, nos grupos de capoeira do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em qualquer plataforma relevante da rede social, para que outros capoeiristas possam acompanhar essa entrevista que nós vamos fazer aqui. E como eu ia dizendo, hoje eu estou com Valmir Santos Damasceno, nascido em 27 de agosto de 1965, aqui no bairro da Massaranduba, Salvador, Bahia. Hoje conhecido nas rodas de capoeira como Mestre Valmir, o mesmo iniciou capoeira aos 17 anos de idade com o Mestre Moraes, retornando a Salvador, final de 1981. O Mestre Valmir, ele tem formação em mecânica industrial. Hoje o Mestre Valmir ele é um dos fundadores do grupo FICA, Fundação Internacional de Capoeira Angola. E sobre a coordenação dele, ele tem trabalho aqui em Salvador, Florianópolis, Brasília, no exterior, Inglaterra, Barcelona, Finlândia, Bogotá, Caracas, Costa Rica e Japão. O FICA, no total, ele está espalhado em mais de 26 locais em todo o mundo. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar essa grande figura, Mestre Valmir. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dizer que para nós do canal Movimento Popular da Capoeira é uma satisfação, o senhor está nos recebendo. Fique à vontade. De início, as pessoas que nos assistem, eu gostaria de saber do senhor como foi esse processo do início do senhor, as pessoas que contribuíram para o seu começo, as dificuldades que o senhor teve. Fique à vontade e mais uma vez obrigado. Antes de mais nada, Isco, eu queria agradecer, e dizer da importância dessa preocupação sua e das pessoas que estão por trás de você, dando esse suporte, de estar buscando e estar guardando, resguardando todo esse material, que eu acredito que da mesma forma que no meu olhar, essa oralidade da cultura e dessa importância, Mas respondendo a sua pergunta, eu nasci e me criei, como você já sabe, os companheiros que estão nos assistindo aqui na Massaranduba, que é um local que fica situado na zona Itapajipana, local esse que antigamente nós tínhamos as palafitas, que eram as casas construídas de alagados, De alagados, e eu convivi com isso, e eu venho de uma família que nós somos 3 irmãos, meu pai e minha mãe, que hoje já são falecidos, e eu venho de uma família muito matriarcal. A minha mãe era quem conduzia, porque por mais que naquele momento a cidade não era tão violenta como está hoje, mas ela tinha uma preocupação de como mãe, de como liderança, de cuidar de seus rebentos, E são aqueles valores que hoje estão se perdendo um pouco, Com certeza. Aquela coisa de dar bênção. De quando disser Valmir, a gente não esperava que os nossos pais chamassem pela segunda vez. Sim, eu vivi isso, um pouco disso. Então, a minha mãe eu sempre fui uma pessoa que ela lavava roupa de ganho. Eu estudava numa escola, para você ter uma ideia, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma oficina de mecânica, onde a minha primeira profissão, entre aspas, antes de eu ser metalúrgico propriamente dito, eu fui pintor de automóvel, mas eu comecei dentro de uma oficina que eu ajudava a fazer tudo. Ao mesmo tempo que eu desmontava o motor, eu ajudava o chapista, mas eu gostava muito de trabalhar com uma pessoa que também já é falecido, o pintor, o nome dele era Diógenes, que inclusive era aqui localizado na rua de trás, que nós chamamos na Lopes Trovão. E aí eu começo a trabalhar com 11 anos de idade. E aí, sempre gostei das rodas de capoeira, mas nunca tive, não vou dizer essa iniciativa, mas eu acredito que tudo acontece no momento certo, Porque a capoeira estava aí sendo mantida nas praças, nas festas populares,
nas feiras, quando nós pegávamos ônibus aqui que ia para o centro da cidade, porque nunca, nessa época, eu não saía sozinho, ou eu saía com meu pai, eu saía com minha mãe, ou com alguém com uma responsabilidade de dizer, vai aonde, vamos embora. Então eu venho dessa época, né? Eu venho desse momento. E sem contar que a capoeira daqui da Cidade Baixa, da Massaranduba, não tinha tanta visibilidade quanto a capoeira do centro. Não tinha porque as pessoas faziam, não diria rivalidade, mas eram os guetos, né? Você tinha o pessoal daqui da Massaranduba, tinha o pessoal do Uruguai, tinha o pessoal da Pompeia, então, não vou dizer tribos, mas eram grupos. Sim. E aí, uma coisa bem importante, que as pessoas que saíam eram as pessoas renomadas, as pessoas, aquela coisa, né? A gente só carrega o nosso chapéu, onde a gente coloca o nosso chapéu onde a nossa mão alcança, a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Então eu sempre fui uma pessoa que eu vivi essa situação de estar ali, da escola, chegava na escola, passava na casa da pessoa onde minha mãe lavava roupa, pegava a trouxa de roupa, trazia para casa, quando chegava em casa ia direto para a oficina. Então não tinha tempo. Aí em determinado momento a minha irmã conheceu o Mestre Moraes e aí me apresentou a capoeira Angola. Eu tive a sorte e o prazer de conhecer a capoeira Angola. Então, importante até frisar nesse momento que nessa época eu tinha um corpo saliente, eu era gordo. Sim. Gordo, então acho que uma das minhas maiores dificuldades nesse universo de adentrar foi justamente essa questão do físico, da estrutura do corpo e a movimentação, que quem faz capoeira Angola, ou quem tem o mínimo de conhecimento da capoeira Angola, pede muito isso, a questão da própria movimentação, né? Então aquela coisa da fadiga, do cansaço, de achar que não pode, mas importante essa coisa do persistir. E hoje eu estou aqui, né? Fazendo a capoeira da forma que eu sinto, da forma que eu imagino que deva ser. Porque nada mais é, eu sempre trago isso hoje, dentro de uma reflexão, que a capoeira é um movimento que ele não entra, ele sai. Ele sai de dentro para fora. É uma expressão. Então, desde aquela época, eu acredito que um dos maiores desafios, uma das maiores dificuldades era comigo mesmo. De poder estar ali, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, sempre fui uma pessoa, como a gente diz, criado dentro de casa. Criado dentro de casa, era eu e minha irmã, porque meu irmão vem depois, que é o caçula. Então, O senhor mais velho do meio? eu sou o segundo. Do meio. Eu sou o segundo e, por incrível que pareça, eu faço aniversário 27 de agosto de 65, a minha irmã faz 27 de agosto de 64. Ela disse, brincando, que eu roubei a cena, né? Quando estava para se organizar o parabéns, aquela coisa toda, minha mãe sentiu as dores e o momento, e aí foi encaminhado para a maternidade. Aí eu vim ao mundo. E por incrível que pareça, nesse meu nascimento, minha mãe, eu fui desenganado pelos médicos, que os médicos disseram que, falou, dona Joana, esse menino não vai vingar não, viu? Você vai para casa, prepara um dinheirinho aí que não vai vingar não. Aí minha mãe fez uma promessa, eu acho que mais tarde, no caminhar, essa coisa toma um outro sentido dentro de mim, que ela fez uma promessa para um orixá, onde me entregou a ele, né? E aí hoje eu tenho uma relação muito forte, hoje eu tenho uma compreensão, não é uma relação muito forte, hoje eu tenho uma compreensão muito mais profunda da importância da religiosidade que eu sigo, enquanto uma pessoa iniciada no candomblé, onde eu tenho um cargo, eu tenho a divina, Tonilê, e eu sou um ogã. Mas eu falo que essa relação, hoje, nessa compreensão que a gente vai desenvolver no momento mais oportuno, que é a questão da construção do instrumento, de alguns momentos por onde eu passei, dessa coisa do lidar, né? Eu acho que isso tem muito uma relação com esse outro olhar, ou essa visão religiosa. Então, com o senhor é diferente, porque eu já vi muitos relatos que foi a capoeira que levou a figura até a religião do candomblé. O senhor já nasce
em contato com essa manifestação. O senhor já entra na capoeira, mas sabendo dessa sua ligação. Sabendo não, eu acredito... Sabendo ter uma compreensão. Eu diria isso, até pelo momento, pelo período, eu acredito que a capoeira, o grupo de capoeira Angola pelo Lima, precisamente dito, eu acho que ele foi uma base muito dessa questão, dessa consciência, desse despertar, dessa busca. Porque você nasce, você vem ao mundo, mas você vem buscando linhas, você vem buscando uma coisa que a gente fala muito hoje, e precisa saber a profundidade disso, a questão da própria ancestralidade, porque eu acho que nada na vida é por acaso, nada na vida é por acaso. Então, você nasce com todo esse conteúdo, mas você não sabe como fazer uso disso, você não sabe como fazer uso disso. Então, é a própria capoeira que aos poucos, ou aquilo que você segue, aquilo que você acredita, aos poucos, vai lhe dando um determinado norte. Então, é a questão da própria busca, a questão da própria musicalidade, é a questão das próprias referências, que eu acho isso de fundamental importância, das próprias discussões, que faz com que a ficha caia e diz assim, poxa gente, acho que a coisa é muito mais do que simplesmente uma gíngua negativa, um berimbau, uma cabeceada. É muito mais além do que isso. É uma compreensão do seu todo, e essa busca e esse ápice, hoje eu vejo que é uma coisa que para mim faz muito mais sentido quando eu penso na figura do Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha, dentro da compreensão de tantas coisas ditas por ele, que me faz a reflexão de que a gente está sempre num processo de aprendizado. A gente nunca consegue chegar à sua totalidade. Porque hoje você chega em determinado momento, você aprende com uma criança, você aprende com o mais velho, você aprende com o seu aluno, você aprende com o seu vizinho. Você tem a troca diária e constante. É uma coisa que eu costumo falar sempre, que a nossa história, a gente nunca vai conseguir construir ela sozinha. A gente sempre precisa do outro para nos ajudar a construir nossa história. E é mais ou menos nesse sentido, nessa linha de pensamento. Então, por mais que você nasce, porque eu acredito que todos nós temos uma missão, mas tudo lhe é revelado no tempo, no momento certo. Eu acredito que o tempo, gente, é o senhor de tudo. O tempo é ele que determina o que vai acontecer. Por mais que hoje as pessoas estejam aí alvoroçadas, eu quero título, eu quero isso, mas a coisa não é assim. Eu vivi isso, de uma coisa assim, rapidamente, de chegar numa roda de capoeira e sentar lá 4 horas de relógio, quando disser assim, agora eu vou jogar, chega meu mais velho, passa a mão na minha cabeça, licença aí menino, entra, eu fico ali, com a massa, ele vira, daqui a pouco você terminou a roda de capoeira. E eu, entre aspas, não pude participar dentro de uma compreensão do que é participar. Eu estava presente, mas eu não joguei, porque isso para muita gente hoje é o marco, né? Mas a gente esquece dos outros olhares, dos outros aprendizados, das outras formas de aprendizagem. Então, todo mundo vem ao mundo, a gente vem com um caminho a seguir, a gente vem com objetivos, e esse objetivo, às vezes, ele vem no tempo certo, às vezes você avança 2 passos, às vezes você recua 3. Então, é esse processo que eu falo, que hoje eu tenho uma compreensão diferente da minha compreensão quando eu comecei capoeira, porque eu confesso para você, quando eu comecei capoeira, o que eu queria era fazer movimento de capoeira. No momento que você chega e você tem uma responsabilidade de ser um multiplicador, de fazer um trabalho dentro da comunidade, de que você é uma referência para aquele jovem ou para aquela outra pessoa que muitas vezes está sem um norte, está sem uma referência, aí vê na sua forma de chegar, na sua forma de falar, na sua forma de se apresentar, enquanto uma referência, precisamos tomar cuidado com isso.
ela pode ser tanto positiva ou ela não positiva. E as nossas práticas que vai dizer, em alguns momentos, quem somos nós. Com certeza. Errar é humano. Claro, todos nós erramos. Mas continuar errando, eu acho que não é uma pessoa muito inteligente. Sim, esse ditado aí, mestre. Eu ouvi muito dos meus pais, ouvi muito. Minha mãe dizia sempre assim pra mim: meu filho, procure andar com pessoas melhores ou igual a você, mas nunca ande com pessoas piores do que você. Porque eu não me lembro agora, um filósofo grego, ele dizia muito que o ser humano é o produto do meio. Se você anda com pessoas intelectuais, você tende a ser influenciado da intelectualidade. Se você anda com pessoas ignorantes, existe uma grande possibilidade, olha o que eu estou dizendo, pessoal, existe uma grande possibilidade de você ser também ignorante. Até para você ser aceito naquele grupo. Sim. É a questão da lei da sobrevivência, né? Então, gente, esse foi o meu início, meu grande desafio nesse universo de chegar à capoeira, né? Eu acho que, antes de mais nada, o desafio, muitas vezes, a dificuldade está dentro de cada um de nós. É por isso que recomendo a vocês, a princípio, nunca desistam, porque a gente não sabe o que é que está guardado para cada um de nós mais à frente. Sim. E eu digo também que as consequências do futuro são tudo que nós fazemos no presente. Se a gente faz algo de positivo hoje, será a consequência do amanhã. Se nós fizermos algo negativo hoje, será a consequência do amanhã. E o que o mestre Valmir traz é exatamente sobre essa questão: não desistir nunca. Não desistir nunca. Então, a capoeira, para mim, ela, no início, eu queria fazer a capoeira, queria treinar, tinha dificuldade. Ouvi mais tarde o mestre dizer assim: olha, a gente não exclui não, mas deixa ele aí, porque vai chegar um momento que ele vai ver que não é para ele vai desistir, ele vai embora por ser pelas próprias pernas. E eu ali começava a fazer um movimento de rolê, já no quinto e sexto, a região glútea, as nádegas, a bunda já estava rolando no chão, e você parava, e aí olhava assim, daqui a pouco você estava ali achando que você estava enganando alguém, né? E na realidade a única pessoa prejudicada é você mesmo, né? É aquela coisa, né? A aranha vive porque desce. Então eu sempre procurei, nesse momento de entendimento da capoeira, na minha iniciação, a ter essa visão, essa percepção, e graças a Deus e aos orixás eu tive uma orientação por parte do mestre Moraes, por parte do mestre Cobrinha, por parte, mais tarde, do mestre João Grande, que teve um determinado momento da capoeira dentro de Salvador, que ele chega para o grupo de capoeira da Pelourinho e passa, mesmo que um curto tempo, de 2 anos com a gente, mas tiveram outras pessoas que hoje, inclusive, nós chamamos de maluncos, né, que é uma palavra africana, que é companheiro de viagem, que aí eu cito o próprio mestre Poboca, a mestra Paulinha, a mestra Janja, aí tem tantas outras companheiras e companheiros que não chegaram até onde nós estamos, porque eu acredito que cada um tem o seu caminho. Isso também eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente precisa respeitar isso. Hoje, enquanto educador, multiplicador, mestre de capoeira, facilitador, às vezes a gente tem um aluno que, quando ele, por alguma coisa, dá prioridade a uma outra coisa, rola uma certa frustração. Então, acho que não é isso. Eu acho que a gente estava no momento certo, na hora certa, de dar a nossa contribuição na formação daquele indivíduo. Eu acho isso, assim, para mim, bem compreensível. E o senhor é um privilegiado, mestre. Quando eu uso essa palavra, porque o senhor começou ali por volta do final de 81, é quando o mestre Moraes retorna do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que o mestre Moraes serviu a Marinha. E ele retorna para Salvador e o senhor começa ali, início da década de 80, é que aqueles grandes mestres, mas naquele momento ali,
A capoeira Angola, ela começa a ter uma visibilidade diferente, onde aqueles mestres ali eu posso citar o mestre Paulo dos Anjos, o mestre Valdemar, o mestre Canjiquinha, e muitos outros mestres da década de 80 ali estão presentes ativamente naquele movimento. E o senhor tem a oportunidade e o privilégio de conviver nessa época de ouro, eu chamo de época de ouro da capoeira Angola. E tem uma fala do mestre No que ele disse que quando o mestre Moraes retorna do Rio de Janeiro, ele tenta fazer uma revitalização dos mestres de capoeira. E essa fala também ela é confirmada pelo mestre Cobra Mansa. Inclusive o mestre Cobra Mansa falou isso na defesa de doutorado dele na UFBA, ano retrasado, que eles dois foram responsáveis de fazer aquela revitalização, trazer os mestres para o GCAP, para fortalecer. E o senhor inicia esse processo. O senhor consegue nos dizer alguma coisa sobre esse sentido? O senhor começando ali, o senhor já inserido ali, não sei se direto ou indiretamente? Quando você traz essa reflexão, isso parece um túnel do tempo, né? Eu me vejo lá no Forte Santo Antônio, aonde mestre João Pequeno vem do espaço que ele tinha embaixo, sobe as escadas, porque que dividia ali o Forte Santo Antônio, você tem acesso, embaixo era a academia do mestre João Pequeno, em cima Ezequiel, e aí o GCAP de uma certa forma assume aquele espaço. Para mim também foi uma grande referência enquanto cantador de capoeira. Eu sempre gostei de ouvir o mestre Ezequiel, que cantava muito bem, tinha uma voz assim, uma melodia assim incrível. É que dizem que é o regional mais angoleiro que existe. Era uma figura que eu tive a oportunidade de conhecer, tinha um carinho muito grande pelo mestre Ezequiel. E tantas outras pessoas que na época, quando a gente fala na época, parece até que a gente está falando há muitos anos. Mas, gente, há quase 40 anos atrás, há mais de 35 anos, de você ver Finado Bobó, você vê Finado Ferreirinha, Cobrinha Verde, mas que ia muito lá no Forte Santo Antônio, porque inclusive o título dado aos eventos naquela época era Oficina de Capoeira, porque a ideia era consertar alguma coisa que não estava bem. O mestre Cobra Mansa disse, quem traz essa nomenclatura da palavra foi um aluno do mestre Moraes que fazia teatro. A oficina de teatro, a oficina de capoeira agora, aí ficou. E aí a gente teve uma oportunidade. E hoje o mundo todo fala isso, né? E uma coisa assim que hoje marcou para mim, foi uma determinada época que nós fizemos um evento desse, fizemos uma solicitação à Secretaria de Segurança Pública, porque era de suma importância a presença de uma figura 2 de ouro num evento nosso, e aí liberaram ele, que ele estava cumprindo, ele veio para o nosso evento, veio acompanhado de 2 seguranças. O senhor fala o mestre 2 de ouro do Mercado Modelo? Mercado Modelo. Sim. E ele, 2 policiais do lado de fora, ele entrou, jogou capoeira, participou com a gente, porque era uma pessoa que tem uma outra vivência, uma outra experiência, tinha uma outra vivência, uma outra experiência, um outro olhar da capoeira, mas sempre foi uma pessoa que sabia entrar e sair. Então, para mim é uma grande referência de ver o mestre 2 de ouro jogando com mestre Curió. E aí você vê... Curió goleiro. Curió, mestre Curió do ECAGE. Aí você vê o mestre Bobó está presente, você vê mestre 1 por 1, você vê o próprio mestre No. Então, eram essas pessoas que estavam ali, o mestre Mário Bom Cabrito, bom cabeceiro, e tive a oportunidade de conhecer não só lá no Forte, mas isso
também depois, até pela relação que eu construí com uma das pessoas que para mim é uma referência muito grande, mestre Paulo dos Anjos. Mestre Paulo dos Anjos, tocador, cantador, jogador, uma pessoa íntegra, de eu ainda visitá-lo na Boca do Rio, no espaço que ele tinha lá, e ele dizia: oi menino, vai lá brincar, porque você é um menino bom, você é um menino educado. E de você jogar capoeira, gente, com todos os alunos, e quando você achar que você disse, pô, já estou saciado, o mestre dizer, vamos fazer um joguinho agora devagar, viu? Aí você diz, poxa, é agora que vai começar. Então, toda essa vivência, eu tive o prazer de viver com esses baluartes, de viver com essas pessoas, de ver a pessoa entrar numa roda de capoeira, sair, em vez de sair, ele está lá com toda a adrenalina, fazendo movimentação, daqui a pouco ele entra de novo, o mestre Brandão. Mestre Brandão. Então, gente, foi uma riqueza muito grande. Muito grande. E de ver, porque a capoeira, a gente vê todos os lados. Capoeira é tudo que a boca come. E depende de você, dentro de uma compreensão, o que é que você quer digerir? O que é que você quer para você? O que é que você quer para o seu universo? Então, você vai ver todos os tipos de coisa. Mas você vai dizer, poxa, aquela pessoa canta muito bem, aquela pessoa toca muito bem. Para você ter uma ideia, eu chegava mais cedo na academia, ainda estava fechada, eu ficava lá, olhando, conversando com o João Pequeno. Foi da onde me deu inspiração e aprendizado no olhar para aprender a fazer berimbau e cachixi. Não foi o mestre Moraes, não foi o mestre Cobrinha, foi o mestre João Pequeno. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro cachixi, gente, eu levei 7 horas para fazer. 7 horas para fazer, eu não sei onde ele está hoje. Tamanho foi que ficou a aberração do danado. Hoje eu faço um cachixi, sou artesão, eu faço um cachixi hoje em 15 minutos. Eu faço cachixi em 15 minutos. Mas antigamente, e aí quando eu me lembro dessa passagem, o mestre não pegava em sua mão. Você tinha que olhar. O mestre, quando cantava uma música, ele baixava a cabeça, parecia que falava em uma língua, você encostava o ouvido para tentar pescar alguma coisa, e você, de novo, você estava lá em outro momento ouvindo. Então a gente tinha que dar oportunidade a essas pessoas de se expressar para você catar alguma coisa, Então eu olhava, não perguntava, olhava, aí depois vinha para tentar fazer, tentar ver como é que é, ouvir a música. E tanto é que depois de muito tempo que você diz assim, poxa, a música é desse jeito. Hoje a gente tem as redes sociais, hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter uma exibição como essa e tantas outras que estão aí à disposição de vocês. Só que antigamente não era assim, porque inclusive a gente não tinha essa facilidade com a internet, essa facilidade com o YouTube, essa facilidade com o WhatsApp, essas redes sociais a gente não tinha acesso nem tinha facilidade. Ela poderia até existir, mas eu não sei quando foi que eu consegui o meu primeiro celular, que a gente chamava de tijolão. Sim, aquele StarTech, né? Que você abria assim, parecia um negócio era desse tamanho mais ou menos. Quando você abria, era desse tamanho, não dava nem para botar no bolso, porque senão parecia cidadão. Então tudo era memorizado, tudo era guardado aqui. Então a gente precisava andar, a gente precisava sentar com os mestres, a gente precisava, em um determinado momento, se a gente encontra o mestre, oi mestre, tudo bom, como é que está o senhor? E aí, se ele soltasse uma coisinha, você dizia, oi, ganhei meu dia, ganhei meu momento. Eu acho que foi dessa forma que muitos de nós se alimentou. E uma coisa, inclusive, interessante, o grupo de capoeira Angola Pelourinho, o GECAP, ele na época tinha, porque é da época que eu venho, que eu fico no GECAP até 94, depois eu me desligo, a gente tinha a prática de fazer entrevistas, de entrevistar todos esses
esses mestres da época, não da forma que o professor Isco está fazendo, né? Que já tem a tecnologia. Sim. A gente fazia nos manuscritos, e depois você tinha que em um determinado dia falar sobre aquela pessoa. A gente ia fazer uma palestra e ia falar sobre o mestre A, o mestre B, o mestre C. E era dessa forma que a gente conseguiu registrar, guardar isso, não só com a presença física das pessoas que na época ainda estavam entre nós, mas também de registrar esses personagens, né, essas personalidades. Então, essa era a forma que o Mestre Moraes, o próprio grupo de Capoeira do Lago Pelourinho, inicia uma proposta de trabalho, como você citou na sua fala, de revitalização, de resguardar, de alguma forma de trazer para uma visibilidade todas essas pessoas. E o mestre João Grande, por ser uma pessoa que estava muito ligada dentro do processo da capoeira do mestre Moraes, de trazer o mestre João Grande para esse universo, né? O mestre trabalhava no posto de gasolina, trabalhava na moenda, ele aí é resgatado a vir pro GECAP, iniciar as aulas de capoeira dele com os alunos do GECAP. E ele dava aula dia de domingo, 6 horas, 7 horas da manhã. Então a gente gostava de festa, gostava do IBAE que ensaiava ali, a gente não ia nem para casa, a gente dormia na praça e o mestre passava de manhã recolhendo o rebanho, dizendo vamos treinar. E a gente treinava domingo de 7 da manhã até meio-dia. Depois ficava por ali, comia uma besteira e ficava para a roda de capoeira. Que era sagrada, domingo. 4 horas da tarde, não é 4 e 1. É 4. Se você chegasse 4 e 1, meu amigo, você ia sentar para assistir. Mas se você quisesse tocar, jogar, porque cantar mesmo fora da roda você pode, mas vestir o seu manto sagrado, a gente fala assim, porque antigamente as pessoas não saíam desfilando na rua, eu nunca gostei disso, de sair desde casa com sua calça, sua camisa de capoeira, seus sapatos de capoeira. A gente chegava dentro da nossa sacolinha, nossas coisinhas, ninguém sabia o que você era, o que você tinha. Você chegava lá, mudava sua roupa, jogava, terminava, guardava, saía, ia fazer seu social, seu outro social, e a vida seguia. Hoje já tem essa exposição, né? O cara já sai de calça de capoeira, Berimbau na mão, com seu berimbau tocando. aí todo mundo sabe, o cara já sabe essa coisa, né? Você já sabe quem é, então você pode esperar tudo, né? Aí quando o senhor começa ali, mestre, da sua turma, quem compôs ali a sua turma? O senhor chega, já encontra alguém? O senhor, como é que foi esse processo ali da sua chegada ali, da formação? Porque o senhor havia dito que o senhor fez parte da primeira turma ali, quando o mestre Moraes ele retorna de trabalho aqui em Salvador. Ele volta, ele retorna a Salvador e inicia o trabalho, porque o trabalho até então existia no Rio de Janeiro. Ele volta para Salvador e aí, por coincidência, o mestre Cobrinha chega junto e aí começamos não só lá no Forte, começamos aqui onde ele trabalhava, na Codeba, Companhia de Doca do Estado da na Bahia, onde ele era guarda portuário. Então, um espaço ali para começar a se movimentar e começou a chegar. Hoje não está mais na capoeira pombo, aí vem Janjinha, ou conhecida como Mestra Janja, Poloca, a própria Paulinha, Mestra Paulinha, e aí vem tantas outras pessoas, né? Cada um no seu tempo, TT, muitas pessoas, Nádia, muita gente que passou pelo grupo, mas não ficou. Não ficou porque eu acredito que cada um tem o seu tempo, né? Como eu já falei.
senhor falou da mestra Janja aí, tem um documentário Capoeira em Cena. Para nós, especificamente as mulheres do grupo de Capoeira Angola Pelourinho, o papel da mulher, hoje representado dentro da capoeira, é dado de uma forma revolucionária. A partir do momento em que os espaços e a forma adotada para a política de corpo feminino é completamente contrariado dentro dos princípios da capoeira Angola. A gente observa que o medo, a gente observa que a falta de uma massa muscular extremamente rígida e rigorosa não são pré-requisitos necessários à prática da capoeira. Daí a capoeira Angola ter para nós mulheres um sentido extremamente renovador, no sentido de transformar-nos, né, em pessoas aptas, capazes a estar presente no mundo sem precisar. Para isso, a adoção de uma filosofia de competição, de uma filosofia de medição de força. A gente se acredita e mostra a forma como a gente se acredita, lutando e respondendo através da capoeira toda e qualquer forma de opressão. Não apenas como mulheres, mas como pessoas de um modo geral. Então, essas são as pessoas que eu tenho na memória, porque essas pessoas continuaram. Depois, um pouco mais tarde, chega o mestre Boca do Rio. Chega o mestre Boca do Rio, que também vem fazer parte da turma. Chega uma pessoa, passa uma pessoa também que teve uma importância muito grande, que faleceu há pouco tempo, que é a Vitória Leles Aranha, que é fotógrafa. Muitos registros ela fez, que ela foi morar em Londres, e por questões de saúde a perdemos, mas ela deu uma contribuição. Ela que foi uma pessoa que levou o Boca do Rio, apresentou ele à capoeira, né? Apresentou ele ao Jetado. Então, tiveram as pessoas assim, bem interessantes. Eu acredito que veio dar esse reforço, esse respaldo, porque de uma certa forma, essas pessoas que eu citei, essas pessoas já estavam de alguma forma fazendo parte desse seleto grupo de universitários, né? O próprio Poloca, Paulinha, Janja, TT, Nádia, e essas pessoas começaram a formar a questão da própria organização de manutenção e continuidade do próprio grupo, né? E aí começaram as ideias de organização em comissões, de trabalho, de como gerenciar e dar encaminhamento ao grupo, né? Nessa questão. É uma visão, um espaço mais acadêmico, né? Não diria mais acadêmico, mas do que seria necessário até para a preservação, para não ficar uma questão só a preocupação da prática pela prática. Sim, eu acredito, dentro da própria proposta de trabalho, do grupo, de como as pessoas pensavam, que é a questão de comissão, a questão de resgatar, a questão de você fazer um evento e ter sempre a presença de uma pessoa mais velha. Se ele não tem condição, ou ela, de fazer uma prática, quando eu falo prática física, ela vai contemplar com uma fala, com uma palestra, do que era a capoeira lá atrás, para que a gente tenha uma noção, porque isso é um saber africano, né? A questão de você sentar para aprender com o mais velho, para poder você levantar e ter uma noção do que você vivenciou, do que você praticou, que você possa mais tarde estar reproduzindo dentro da sua forma. É o chamado saber oral, né? Da oralidade. Então não é só a questão do hoje o mestre, exemplo, né, João Grande e tantos outros mestres, ele quando traz numa fala, quando ele traz num gesto, quando ele traz num sinal, já existe uma compreensão de todos nós que estamos do lado de cá para entender o que é que ele quer dizer. E para o senhor foi difícil compreender essa... Como é que eu posso classificar esses mecanismos que o senhor cita do mestre Moraes? Porque, o que é que eu quero trazer com essa pergunta, mestre? Porque na roda de capoeira existia aquela muita coisa do capoeirista estar atento.
o sotaque, uma comunicação através da cantiga, que hoje é algo que está se perdendo. Na aula de capoeira, aí você está aqui tocando, aí você canta uma cantiga para avisar que chegou alguém. Você canta uma cantiga para alertar alguém. Então essas expressões do próprio corpo, a expressão da própria face, isso existia muito na capoeira. Aquela coisa de estar aqui tocando e começa a balançar aqui a perna e você já entender o que é que ele quer dizer através da perna. O mestre está aqui, ele virar o rosto e você já entender. Então a capoeira tinha muitas dessas coisas também. E eu acredito que também existia, se eu estiver errado me corrija, que no GCAP também existia muito, que o mestre Moraes, ele é uma pessoa que é muito mandingueiro. E isso via muito do mestre mandingueiro. Como é que o senhor consegue ilustrar essa coisa que eu estou falando acerca dessa comunicação facial, corporal nesse sentido? O que é que eu posso responder para você, isso e os demais companheiros e companheiras? Quem fazia parte desse grupo seleto? Quando eu falo grupo seleto, eu não estou simplesmente me referindo ao GCAP, mas eu estou me referindo às pessoas que faziam capoeira naquela época. As pessoas que faziam capoeira naquela época, naquele período, eram as pessoas que tinham uma outra vivência de mundo. Eram as pessoas que trabalhavam no porto, eram as pessoas que trabalhavam na feira, eram as pessoas que trabalhavam com as pessoas no dia a dia. Não vou dizer que as pessoas que eram mais humanas do que as pessoas que são hoje, mas pessoas que tinham uma outra visão e um outro olhar diferente. Não vou dizer malandragem, que quando a gente fala de malandragem, a pessoa só vê a malandragem do lado negativo. Não vê a malandragem como uma vivacidade, a malandragem como uma forma de você viver uma vida de forma atenta, sem precisar pisar nem derrubar ninguém. Mas de um olhar diferente de você. Ser ensinado pela escola da vida. Você andar no meio da rua e você ter um leque de percepção, que o mestre Moraes sempre passou isso, né? Essa é a questão desse olhar, dessa lateralidade, de eu estar aqui e você consegue perceber um sonzinho lá no fundo. Você consegue sentir, mesmo que seja um vento vindo daqui. Então, essa percepção. Então, as pessoas estavam muito mais atenadas para tentar entender e compreender o que é que estava ali escrito, mesmo de forma subjetiva, naquelas entrelinhas. Hoje a coisa está muito pronta. Hoje tem gente que atribui o seu aprendizado. Aprendeu capoeira onde? Eu aprendi nas redes sociais. Se você chegar ali no Google e perguntar como fazer isso, ele vai lhe ensinar a fazer. Antigamente eu ouvia as pessoas iniciava 1, 2, 3, 4, 5 movimentos e depois dizia: tome a roda de capoeira, a vida vai lhe ensinar. E eu vivi aprendizado dentro da escola que eu tive o prazer de vivenciar, que se hoje eu aplicasse isso no dia a dia, não é mais assim. O aluno, a aluna vai sair. Mas eu vivenciei e a gente brincava, a gente ria, a gente treinava debaixo da mesa, a gente fazia um pulo de deslocamento e a biriba. Então, até recentemente, ou em alguns lugares, eu vejo o próprio mestre Cobrinha, o próprio mestre João Pequeno, que Deus não tenha no bom lugar, que botar a beribazinha ali, o aluno, a aluna fazia um AU e passar a beriba, fazia negativa. Hoje em dia, se você pegar uma beriba para alguém, você pode ser processado, porque acha que é uma violência, você está mexendo. Então, existem valores, isso, que está se perdendo. Existem valores que estão se perdendo, certo? Eu acredito que é a questão do respeito, eu acredito que é a questão da humildade. Eu acho que tem coisas que eram exageradas, mas tem coisas que a gente precisa repensar, né? A gente precisa repensar. A nossa diferença de idade não é tanta assim, mas eu venho de uma época que você
chegava na escola, você cantava um hino. Você cantava o hino, a diretora botava todo mundo. Segunda-feira em pé, formação militar. Todo mundo para ver a roupa bonitinha que não sei o quê. E a diretora sabia o nome de todo mundo. Hoje em dia, se ela olhar para alguém, o que é que você está olhando para mim? Aí começa a tecer preconceito, discriminação racial, e discriminação aí social. começa. Então existiam. Então o que é que mudou? Qual foram os valores que mudaram? Então, quando a gente vai para a capoeira, os mestres de capoeira, a forma de ensinar, a forma de jogar, muitas vezes, a gente brinca até às vezes, né? Não é masoquismo, mas diz que patada de galinha não mata pinto. Tem uma coisa que a gente diz, poxa, mas eu aprendi capoeira dentro de uma cobrança, dentro de ouvir o instrumento, tá errado. Tá errado, não é isso. Poxa, aí faz com que você desenvolva o seu olhar, a sua audição. Hoje, se eu disser a você que está errado, você vai cair em choro, eu vou ter que você processar, ainda vou ter que buscar um psicólogo para ajudar a orientar aquela pessoa. Então, eu acho que uma das coisas assim era o público assistido naquele momento. E antes de mais nada, o porquê que a gente fazia capoeira. Eu lembro alguns mestres falando que você chegava para fazer aula, o mestre dizia, limpa ali. E você limpava, tá, volte amanhã. Eu disse, poxa, ele primeiramente estava querendo saber se era aquilo que você queria. Um teste, né? Um teste, né? Hoje o aluno chega, quanto é a mensalidade? É tanto, eu vou pagar 3 meses, eu vou fazer isso. Me diz uma coisa, quando é que eu vou estar pronto? Quando é que eu vou poder ensinar? Então, eu acho que hoje o processo está muito rápido. Era o mestre que dizia quando o aluno estava pronto. Hoje o aluno que quer saber quando ele vai estar pronto. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Cada um tem uma história de vida diferente. Cada um, já dizia o mestre Pastinha. Então, eu acho que muita coisa precisa ser refletida. Eu acho que muita coisa que aconteceu no passado que precisa refletir, mas muita coisa que acontecia no passado, dessa relação de respeito com os nossos mais velhos, desde o seu respeito ao seu pai e sua mãe, porque se você respeita seu pai e sua mãe, você vai respeitar as outras pessoas. Se você não tem um respeito por essas pessoas mais velhas que ele colocaram no mundo, você não vai ter respeito por mais ninguém. Então, eu acho que em algum momento nessa nossa caminhada, a gente se perdeu. A humanidade se perdeu. E a capoeira vem, para mim, com essa proposta de muitos valores dessa diáspora africana, como valores para interligar. Eu acredito que essa é a grande sacação e a grande percepção da humanidade de buscar. O que é isso, capoeira, que hoje está em todo mundo, em todo o planeta, em todos os países, em todos os lugares, tem alguém que já ouviu, já viu ou já tocou um berimbau. Muita gente teve que morrer, muita gente teve que sofrer, muita gente foi perseguido. Muita gente não foi valorizado. Não foi valorizado, né? Os mestres que morreram de forma desassistida, posso citar o próprio mestre Bobó, o mestre Valdemar, o mestre Mala, e outros mestres que se doaram as suas vidas para a capoeira, porém não tiveram o retorno merecido, e hoje a capoeira está onde está. Quando a gente fala assim, um grande parceiro do mestre João Pequeno era o mestre Papacapim. Não sei se você é um senhor que ficava sempre com ele lá na academia dele. Aí me recordo. Era um senhorzinho. Uma coisa importante, mestre. Nós sabemos que o mestre Moraes é um dos grandes expoentes como cantador e tocador. Acredito eu que isso é um dos mecanismos que ele sempre priorizou no trabalho dele. Eu já vivenciei isso. Tá chegando no Forte da Capoeira, tá vendo a bateria do mestre Moraes, o coro respondendo, e achar que tem 500 pessoas dentro da academia. Mas quando bota o pé na porta, tem a bateria formada, e ali, vamos supor, uns
10 alunos na roda, cantando e respondendo, e aquela energia, e aquela bateria afinada, sem nenhum instrumento atropelar o outro, seguindo aquela regra direitinho ali, porque eu já vi muitas das vezes a bateria tocando e o atabaque atropela o berimbau, o bumbo atropela o médio, O ego, né? e aquela coisa de um querer, mas não sei, aquele ritmo, aquela velocidade de um acompanhar o outro, porque uma é sequência do outro. E na academia do Mestre Moraes a gente vê muito disso, a priorização, a valorização da bateria, da musicalidade. E o que é que o senhor traz um pouco pra gente do que o senhor viveu em relação a isso? Eu acredito, isso, que para um movimento que é um movimento de matriz africana, aí eu me reporto hoje até para fazer uma comparação, a questão do próprio candomblé, que é a manifestação, a religião que eu sigo, né? Se o atabaque, se o gã, se o coro, se o cantador não tiver afinado, o orixá não vem em terra responder. Ele não vem em terra. Falta alguma coisa, falta um elemento. Uma roda de capoeira. Eu tenho um pensamento, um sentimento que é o seguinte. Não queria essa expressão, mas eu acho importante deixarmos o ser capoeira aflorar. E para isso, para a sua capoeira aflorar, ela precisa de uma certa injeção, ela precisa de uma certa movimentação. Você chega num espaço, independente se é o GCAP, é onde você chega, se a bateria não tiver uma coisa gostosa, não tiver uma coisa vibrante, não tiver uma coisa que você arrepia, você não consegue fazer aquele jogo de capoeira. Se você baixa a cabeça, encontra um parceiro independente que você nunca viu em sua vida, mas o ritmo está ali. As músicas estão sendo entoadas de forma que ela que vai direcionar o jogo, a cadência do jogo, ela que vai dar ritmo, ela que vai ditar. E você é uma pessoa que você tem uma vivência, você tem essa compreensão pela sua busca, pelo que você busca dentro da capoeira, aí eu acredito que é essa harmonia que a gente tanto fala, daquela compreensão que está sendo trabalhada dentro do círculo. Então, as pessoas que vêm dessa linhagem, a gente tem essa preocupação. Você já teve o prazer de ir na roda de capoeira do grupo aqui em Salvador, e você vê como é que é a nossa forma de pensar a roda de capoeira, a alegria, a expressão, a forma de cantar. Poxa, meu velho, eu me transformo. Parece uma criança, minha companheira, a negona, ela disse assim: poxa, nego, você está num lugar que você se transforma. Você parece uma criança, ao mesmo tempo você vê na sua expressão aquela sua cara de prazer, do chamado transe, de uma palavra que as pessoas podem achar muito pesada, do orgasmo estampado na sua expressão. E muitas vezes é um movimento que vem com velocidade, você sai, você toma uma rasteira, você olha para a cara do afortunado ou afortunada, bate palma, dá risada, mesmo dizendo: meu nome é Caspero, mas vambora, porque faz parte, não dá para ter 2 vencedores em um momento só. Hoje é o seu dia, meu irmão. É por isso que eu penso, tudo começa ali, tudo termina ali. Se for uma coisa feita dentro da capoeira, de uma forma leal, por que não aceitar? Faça uma reflexão, o que é que aconteceu? Você está treinando, você veio uma coisa que acontecia no passado, meu velho, hoje está se perdendo. Você está limpo, você, a sua espiritualidade e o seu mestre ali, que não é nem o seu mestre de capoeira, é o berimbau. Você está reverenciando ele, cara.
Hoje as pessoas não têm essa relação que a gente está conversando aqui sobre o respeito à ancestralidade, respeito aos mais velhos, respeito ao que o berimbau está sendo entoado. Pode não ser de uma forma vibrante, como exímio tocador, uma pessoa, diria, com sangue no olho, uma pessoa nova, mas uma pessoa que teve a sua história. Deus o tenha no bom lugar, o mestre Bigodinho. Esse Bigodinho eu conheci de perto, não? Certo? O mestre Bigodinho chegava às vezes na roda do próprio Fica, chegava lá para tocar. O mestre João Pequeno, que a gente baixava o tom do berimbau, porque a importância não era essa coisa da briga do ego, né? Eu estou no mundo, tem um médico e tem a viola, a gente precisa aparecer, o atabaque também. Mas ele podia ouvir a mensagem que ele estava lá pela questão da escolha de uma harmonia. A voz já cansada, a mão já não tinha aquela firmeza. Você falou que no início você falou que veio um filme na cabeça, eu também estava lembrando aqui de alguns fatos que eu vi com o mestre Bigodinho. Eu já falei isso em entrevista, eu tive prazer, porque eu morei no bairro do Cabula. O mestre Bigodinho morava na Estrada das Barreiras, na Rua do Açúcar. Eu sempre ia na casa dele, passava mestre 1, 2, 3 horas de relógio sentado, ouvindo ele contar a história dele. Ele falava uma coisa pra mim que eu não esqueço até hoje. Ele falava assim: isso, quer aprender? Quero, velho, escute. Ele falava muito isso. E era um exímio cantador. Cantava muito. Tem até um vídeo aí no YouTube, que tá ele e o mestre Bocarriga no Rio de Janeiro, que ele canta uma cantiga, aquela do alto da janela, ô meu bem, da janela do sobrado. Tinha uma Passa rapidinho aí, passa aí rapidinho pra gente ver aí, o mestre Bigodinho cantando. Cada de um cordão de ouro, meu Deus, que o ladrão tinha roubado. O polícia falou pra ela: dona moça, você não chore, que o ladrão já tá sendo procurado. Ela falou pro polícia: quem pegar este ladrão, quem pegar esse ladrão, colega meu, vai ser bem gratificado. E aí, mestre, ele traz essa música de uma forma tão boa de se ouvir, porque nós temos mestres que a gente há de convir que são mestres afinados, não tem muita afinação, mas o mestre Bigodinho, ele é um exemplo notório de bom cantador. E ele é o tipo de pessoa que ele não quer dar oportunidade, ele tá ali e tal, sempre na dele. Porque eu acredito, mestre, que pessoas como essa, ela não precisa da necessidade de aparecer. Só em ela, acho que, por exemplo, o senhor hoje, eu até quero aproveitar essa oportunidade, em gancho com a musicalidade, eu me lembro que eu conheci o senhor pessoalmente em 2003, na Festa da Boa Morte, em Cachoeira. Foi num evento que a gente fez porque a gente fez alguns eventos e a gente sempre ia para lá com 1, 2, 3, até 4 ônibus, já chegamos lá para fazer roda de capoeira naquela praçazinha. E nisso foi um evento do Mestre Tonho Matéria, que o Mestre Tonho Matéria, e um dos locais do evento seria a Festa da Boa Morte. E eu fui nessa caravana do evento do Mestre Tonho Matéria. E chega lá, tá a gente passeando e tal, eu tô vendo aquele berimbau. Aí eu comentei com um amigo meu: rapaz, você tá ouvindo o berimbau? Tá ouvindo essa roda? E aquela energia, parecia que era um trio elétrico que estava tocando. E aí eu fui passando no meio do pessoal e me aproximando daquele som, se tornando mais alto aquele som. Quando eu olhei, sabe o que eu falei pro cara? É a roda do Mestre Moraes. Olha a ligação que eu fico. A conexão dessa coisa do tocar bem, do responder. O senhor que estava cantando, e o senhor traz muito uma coisa, essa expressão que eu falo do Mestre Moraes, a forma de falar, de se comportar. Eu acredito muito que essa questão da convivência.
Por exemplo, meu mestre Nau. Todo mundo diz que o mestre Nau é a cópia fiel do mestre Dinho até não falar. Então isso é por conta da convivência. Mas voltando ao pressuposto, quando eu chego na roda, tá o senhor com o gunga na mão, tocando, cantando muito, e aquela energia e capoeirista. Eu acho que aquela roda ali, assim, no mínimo de umas 70 pessoas naquela roda. Eu confesso que eu não lembro, porque é muito tempo. Eu acho que cada sentimento, eu respeito e prezo isso, porque às vezes é o sentimento de como você acolhe, como você é acolhido. Eu acho que deve ter sido um dos términos dos meus eventos que a gente fazia aqui em Salvador. A gente acolheu alguns eventos aqui em Salvador. E são coisas assim que acontecem, que é bem interessante, cada um age de uma forma diferente. Eu acho que eu tenho muito essa coisa do lado humano, que coisas que eu vivi, que eu acredito que a gente não precisa reproduzir. Primeiro passo. Você traz uma coisa dessa, eu estava fazendo um evento na 98, se não me falha a memória, no quartel de Amaralina. Aí eu convidei, estava lá finado Paulo dos Anjos, finado Mário Bom Cabrito, aí chega o mestre Pelé. Pelé da Bomba. Pelé da Bomba. Gogó de Ouro. Aí o mestre chega, a gente está num salão nobre de lá, ele chega na porta, ele já chega dando iê, e a bateria aqui rolando, né? A bateria rolando, ele dá um iê lá. Você quer ser capoeirista, você não pode mandar embora. Você não pode também deixar fugir da forma que nós conduzimos o nosso trabalho, que cada um, os dedos das mãos vieram juntos, mas não são iguais. E eu disse, e aí, gente, gostaria de apresentar para mim uma das grandes personalidades, um dos grandes cantadores de capoeira, todo de branco, um chapelão, gosta disso. Eu disse, mestre, faça favor, uma salva de palmas, que não sei o que, levantei, peguei o bumbo e entreguei, senta aqui, mestre. Diga a sua mensagem daqui. Ele se sentiu à vontade. Só vim porque é você, meu filho. Eu digo, eu que agradeço, né? Mas eram pessoas, eu tive a oportunidade nesse evento, tem aí os registros, eu tive a oportunidade de jogar com o mestre Lua Rasta. Mestre Lua Rasta. Boa pessoa, uma excelente pessoa, grande capoeirista, uma pessoa que ensina muito. Rapidinho, mestre. O mestre, só dar uma nota de informação para vocês que estão nos assistindo. O mestre falou aí, Lua Rasta, eu falei aqui, Pelé da Bomba. Por quê? Aqui na Bahia tem vários personagens que têm os mesmos apelidos, mas com adicionais. Por exemplo, o mestre Pelé da Bomba e tem o mestre Pelé do Tonel. Tem o mestre Lua Rasta e tem o mestre Lua de Bobó. Como lá no início a gente falou do mestre Curió, eu falei Curió goleiro, porque tem mestre Curió goleiro e tem o mestre Roberto Curió, aluno do mestre Boca Rica. Esse que vocês estão vendo aí na foto. Então por isso que eu estou fazendo essa nota de esclarecimento para que vocês entendam, porque existe personagem com o mesmo nome, mas tem nomenclaturas adicionais para poder definir e separar quem é quem. E uma importância muito grande em cima da fala do companheiro Isco, gente, que é preciso caminhar, é preciso andar, é preciso estar, é preciso vir e ver de perto. É uma oportunidade única, porque não só por conta dessa pandemia, mas de tudo que está acontecendo no mundo, a gente vem perdendo muita gente. E tem muita gente hoje que são mestres de capoeira, são capoeiristas, contramestres, têm títulos e não conhecem determinadas pessoas. Não buscaram isso, ou muitas vezes por questões internas de grupo, não têm a oportunidade de conhecer. Mas eu acho de fundamental importância, se você é praticante, independente da sua linhagem de capoeira, do seu estilo de capoeira, como o próprio Isco está aí, é uma pessoa que já esteve no meu espaço. Não tenho lembrança de ter tocado, mas tenho lembrança de ter jogado, certo? De perceber o jogo, de ver a transformação do jogo, da pergunta e da resposta. Só quem estava que entende todo o contexto,
mas dentro da capoeira, que eu acho que isso é de grande importância, as pessoas inclusive comentam que a nossa roda de capoeira é uma roda de capoeira que o jogo rola. O jogo rola que o berimbau determina, na hora que o berimbau para, mas quando estiver no nosso olhar a coisa gostosa, a coisa prazerosa. Então essa coisa do canto que você mencionou um pouco atrás, né? Eu acredito que a gente traz muito isso, da preocupação de estar com o ouvido aguçado, dessa coisa de improvisar, do dueto nas rodas de capoeira, que isso já se perdeu. De eu encontrar você, de repente você vai falar da sua escola de capoeira, eu vou falar da minha, sem menosprezar, a gente vai falar as qualidades de cada um, vai falar a qualidade do seu. E ali, meu velho, isso cada um tocando é a questão do próprio desafio, né? O desafio no instrumento, se eu estou no bumbo, ele está no bumbo, eu estou no outro instrumento, a gente vai desafiar ali, a gente vai desafiar no campo, depois a gente vai para o jogo. E se depois, se a gente tiver que sair, tomar uma cerveja, tomar um suco, jogar uma conversa fora, dar risada, a gente vai fazer isso, porque eu acredito que antes de mais nada é isso. Se a gente vê a capoeira enquanto luta, a luta não é contra o meu companheiro, a minha companheira. Eu acho que você é uma pessoa, se entrar o movimento da capoeira, meu querido, isso vai me fortalecer para dizer, poxa, eu preciso treinar. Eu preciso treinar, não dizer, não, que fulano está me desrespeitando. Não, uma coisa é, quando eu falei de preocupação, quando eu falei de respeito ao universo da capoeira, eu nunca fui para uma roda de capoeira também. Isso acontece muito pelos personagens. Pelos personagens. Eu sempre digo, eu sempre vou fazer da capoeira a minha droga. Nunca fumei. Não tenho nada contra quem fuma, tenho vários amigos que fumam. Certo? E é uma contradição, né, mestre? Porque capoeira nada mais é que a expressão do corpo e também da manutenção da própria saúde. Se o cara pratica capoeira ali, ele está fazendo a manutenção da saúde. Após a roda de capoeira, o cara acende o cigarro e fuma, ele está jogando fora o benefício que ele trouxe para ele. Se o cara sai, toma um copo de cerveja, ele está jogando para fora o benefício que ele jogou para dentro. Nada contra, eu acho que cada um, ele faz as suas escolhas, mas eu acho uma contradição. Eu tomo a minha cerveja. Não tenho nada contra. Tem gente que fuma seu cigarro. Agora, uma coisa eu acho, eu vou para uma roda de capoeira, eu acho que tem elementos que precisam ser preservados. Claro, até a ponta da nossa ética, né? Aí eu diria até essa questão dessa conexão. Não sei você, mas se você for num axé, meu amigo, e você tiver numa festa para uma entidade, o pessoal só oferece para você, enquanto você estiver tocando um atabaque ou um milho. Você só vai tomar água, vai tomar água, vai tomar água. Terminou a festa, cobriu o couro, tem uma mesa ali. Você, quanto autoridade, tem de tudo de bom ali naquela mesa. Se você toma uísque, tem uísque. Se você toma cerveja, tem cerveja. Se você come bacalhau, tem tudo ali para você degustar. Mas no momento que você está em sintonia com o orixá, isso não acontece. Pelo menos na minha casa é assim. E na roda de capoeira eu sempre vivi isso, eu sempre aprendi isso da escola que eu venho. Então, terminou a roda de capoeira, quem gosta, tudo bem, mas eu acho que antes você precisa estar puro, até para que o próprio movimento saia de uma forma leve, de uma forma consciente. Porque você é alcoolizado, você perde o reflexo, né? Mas eu acho que cada um é cada um e a gente precisa repensar e ver as referências, mas enfim, eu acho que o nosso papo não é para... não é para atacar ninguém. Mas eu acredito que é o sentimento de cada um, né? O porquê que eu faço capoeira, gente? O porquê que eu pratico capoeira? O que é a capoeira para mim? O que é que a capoeira traz para a minha vida? O que é que eu busco na capoeira? O que é o ser capoeirista? Porque eu acredito que em determinados momentos somos, seremos ou fomos uma referência. Uma referência, alguém olhou para você e disse, puxa, olha a forma que ele canta, olha o que ele passou de repente cantar olhando nos olhos, cantar com sentimento, cantar com emoção.
apertar, sorrir, brincar, jogar, improvisar. A pessoa diz, poxa, é isso que é capoeira. É aquela coisa que você está na roda de capoeira, ninguém canta. O berimbau, se ele quebrou, bota-se de lado. A gente não precisa desse elemento. Então, são valores que estão se perdendo. São valores que estão se perdendo. E o FICA defende isso muito, né? A gente traz muito isso como reflexão da vida para a vida. Eu acho que eu vou fazer da capoeira a minha droga daquele momento, da roda. É ali que eu tenho todos os elementos que vai me dar vida, que vai me dar estar bem. Estar bem na sua casa, você faz o que quiser, no seu momento de lazer, mas você diz assim, eu vou para a roda de capoeira, coisa que acontecia no passado, de você tomar seus banhos de erva, você cruzar seu corpo, você botar a sua guia no pescoço e dizer, eu vou para a roda de capoeira. Então eu não vou beber com a minha guia, eu não vou manter relações com a minha guia. Então tem todo esse preparo, né? Tem todo esse preparo. Isso eu vi de muita gente. E eu vi também pessoas com outras condutas, mas eu acho que o tempo chega para todo mundo. Claro, e dá resposta, né? E as respostas. Você fala uma coisa, dá as respostas, mas aí a gente precisa entender o que é que a gente quer. Mestre, a saída do GCAP. O senhor falou pra gente que ficou no GCAP 12 anos. Até 94, não foi? Como foi a saída do GCAP? Depois de ter vivido praticamente uma vida lá dentro, ter aprendido tudo o que o senhor aprendeu com capoeira, e aí sair do GCAP, uma nova história, uma nova estrada. Como foi esse processo? Para mim, sempre fui uma pessoa, filho de quem sou, dentro da minha religiosidade, né? Filho de Ogum, de Caminho. Eu acredito que a gente não para no tempo. Eu acho que a gente não para no tempo. Eu acho que você, em determinado momento, você está dentro de um grupo em que você precisa caminhar, você precisa fazer as suas escolhas. Por isso que hoje os meus alunos, as pessoas que passam por mim, eu acredito que isso é um processo natural. Os filhos crescem, a gente cria os filhos para o mundo. E eu achei que em determinado momento seria o momento de eu continuar caminhando. Então esse processo dentro de mim de transição foi uma coisa tranquila. Eu não saí da capoeira. Eu, dentro do próprio GCAP, eu tinha como meus mestres, meus mentores, o próprio mestre Moraes, o próprio mestre Cobrinha, o próprio mestre João Grande. Então, quando eu saí, eu não cheguei a criar, né? Eu pensei em um grupo porque eu comecei a dar aula, a juntar um grupo de pessoas no Parque da Cidade. Pituba, né? Parque da Cidade, Pituba, ao ar livre. Era todo sábado. Depois a gente escolhia a casa de alguém para sentar, comer, aquela coisa toda. Aí, interessante, que dali eu recebi um convite do mestre Cobra Mansa, que já tinha viajado, estava nos Estados Unidos e precisava de alguém para representar. Aí eu perguntei a ele, é coisa séria? Ele disse, não, Valmir, é uma coisa séria, mas eu chego aí para a gente conversar. Eu disse, tudo bem, se você está me dizendo que é uma coisa séria, tudo bem. E quando eu saí do passeio público, aonde foi passeio público, não, desculpa, Parque da Cidade, eu vou para uma escola que fica ali na Federação, que é a Escola Via Magia. Escola Via Magia, que a escola cedeu a quadra, que era uma quadra que tinha uma cobertura não, tinha uma mangueira, então fazia uma sombra gostosa à noite. E quando chovia, a gente tinha esse espaço como esse aqui que a gente distribuía o pessoal. Aí o mestre Cobrinha, em 96, ele chega em Salvador. Quando ele chega em Salvador, que ele vai conversar comigo, que ele chega lá, ele vê umas 20 pessoas já usando Fundação Internacional de Capoeira Angola. O senhor que cria essa... Não, ele já tinha a ideia, já estava organizando pessoas,
porque era como dizer, ele tinha essa ideia de um movimento, quando eu falo internacional, que abrangesse várias pessoas em vários lugares. E aí eu, mestre Jurandir, a gente assume. Eu assumo aqui na Bahia, aí quando ele chega ele toma um susto, né? Porque inclusive lá nos Estados Unidos as pessoas ainda não estavam usando o uniforme. Quando ele viu, ele disse, poxa, você me disse que era uma coisa séria. Eu falei com os meus alunos, as pessoas que estão me seguindo, as pessoas que vamos que vamos. Então a gente começa em 96, eu diria que não era... Eu, quando eu pensei no grupo de capoeira, eu pensei naquele momento, grupo de capoeira Angola Salvador. Pela minha cidade, por um nome que eu gostava. Mas aí as pessoas abraçaram essa ideia e a partir desse momento eu faço parte da FICA. Então, para mim, o me desligar foi simplesmente a nomenclatura, né? Mas a essência, a minha relação com os meus malungos, a gente sempre esteve próximo nesse tempo todo de capoeira. E isso só veio me fortalecer. E o lugar que eu sempre estive dentro de Salvador, tanto é que em determinado momento o conselho da BCA me chamou dizendo que eu já fazia um trabalho e que eles iriam dar uma graduação de mestre de capoeira. Eu disse que eu não ia aceitar, porque eu não venho desse princípio. O meu princípio se eu tivesse que aceitar um título, seria dessas 3 pessoas que eu já citei, que iriam me formar, porque são as pessoas que diretamente eram as minhas referências, não deixando essas outras pessoas como referência nesse universo nosso que nós praticamos, porque tem pessoas que você gosta de algo e que você tinha isso, né? O mestre Mário Bom Cabrito mesmo, a relação da gente falar capoeira, da gente pensar capoeira, de passar movimento, até que quando ele dizia assim, poxa Valmir, quando a gente chegar em determinado lugar que a gente for fazer um jogo de capoeira, que a gente dá um pum, a pessoa fica assim, porque a minha estatura do mestre Mário Bom Cabrito era quase igual, ele tinha umas pernas compridas, uma pessoa preta, umas pernas longas, uma capoeira dura. E aí quando a gente chegava no lugar que a gente já tivemos alguns jogos, na Roda da Paz, essa coisa toda, ficava uma coisa bonita. Então é a minha referência de capoeira, mas assim, de estar treinando, de estar no dia a dia, de ter uma convivência, isso não dá para negar, é o mestre Moraes, o mestre Cobra Mansa e o mestre João Grande dentro dessa ordem. Mas o mestre João Grande, eu confesso que eu tive 2 anos de aprendizado com ele, que foi o período que ele passou dentro do grupo. Então, eu não vou dizer a você, estarei mentindo, que eu conheço, que eu treinei anos e anos e anos e anos e anos e anos. Não foi isso, foram 2 anos de convivência. Não tive a oportunidade de conhecer o mestre Pastinha, porque quando eu entro para a capoeira, ele vem a falecer em 81 e eu entro em 82, então não conheci. Só por vídeo, só por manuscrito, só por histórias trazidas por essas pessoas que chegaram antes de mim. Inclusive, o mestre Pastinha morre no mês que eu nasci. Ele morre em 13 de novembro de 81. Eu nasci em 30 de novembro de 81. Então, mas eu acredito, Isco, que a importância é muito grande quando você vem de uma escola de capoeira como é o GECAP e do trabalho que você vai conduzir. Então hoje os meus parceiros, o próprio Zima, o próprio Zinga e tantos outros grupos que vêm a partir desse movimento de fortalecimento da capoeira na década de 80, eu acho que a gente tem um olhar para trás, um olhar de respeito e um olhar de gratidão. Mas eu acho que a vida segue, a vida precisa caminhar, você precisa ter essa satisfação, esse prazer do que você está fazendo, do que
nada é igual, nada você está criando. Mas existe a minha formação de bateria, a minha ladainha, a minha louvação, a minha movimentação, mas eu acho que isso é muito notório até perante aos meus filhos, que hoje são meus contramestres de capoeira. São duas pessoas completamente diferentes de corpo, de biotipo, mas de pensamento, quando eles jogam capoeira. Se você tiver a oportunidade nessa nossa fala e pegar tem vídeo aí deles, Sim. você pode fazer só para se fazer uma comparação, para se perceber. Até nessa fala do senhor a gente consegue ver isso. Fazer uma coisinha de 1, 2 minutinhos, só para se ter a ideia de que a gente não tá fugindo do contexto. A gente não está fugindo do contexto. E eles conseguem reproduzir tudo aquilo que o senhor transmitiu para ele, transmite até hoje, né? Até hoje, então, em termos de família, em termos de responsabilidade, os dois hoje, o do meio segue o Ifá, o outro, o próprio Candomblé. Hoje ele é baiano de Acarajé. Inclusive, no documentário Mandinga em Manhattan, tem uma parte que mostra ele tocando atabaque e um dos seus filhos jogando no Mandinga em Manhattan. E ele estava novinho, imagina quando foi esse... Mandinga em Manhattan, se eu não me engano, é de 2004, 2005, por ali. 2005, 2021, já vai para 16 anos. Exatamente. Então você vê que eram basicamente adolescentes. Hoje são homens, né? Um já é pai de família, o Aluan, o Dija já está com quase 30 anos. Inclusive o Dija, quando eu chego na roda, na festa da Boa Morte, a pessoa que está jogando na roda é Dija. Já era capritinha. Rapaz, jogando muito, que eu fiquei impressionado. Personalidade, a maturidade. Sempre foi assim, né? Mas acho que é de cada um, né? A responsabilidade ela chega no tempo certo, a vontade, o querer. Eu acho que nada sem pressão. O senhor sai do Gitado como contramestre? Sai como contramestre. Partindo daí, como é que se dá a reconhecimento e formação do senhor como mestre? Essa formação, ela se dá... Eu saí em 94, 96, daí em 2010. 2010, que acontece em Belo Horizonte, depois é oficializado aqui em Salvador. Belo Horizonte, que a gente começou um evento lá, o mestre Cobrinha pede desculpa por tanto tempo, que deveria ter assumido. Foi um momento assim, bem bacana, bem emocionante, todo mundo chorou, aquela coisa toda. A gente tinha muita gente no espaço, depois a gente vem para Salvador e as pessoas dizendo que já não era mais... O tempo já tinha passado, aquela coisa toda. Na verdade, o senhor já tinha um reconhecimento de mestre, aquele mestre só estava oficializando, né? Mas isso nunca para mim, Isco, foi uma missão? Foi uma ambição, porque eu volto a dizer, eu só queria jogar capoeira. Eu fiz meu trabalho social aqui na comunidade que eu venho, trabalhei quando eu estava no grupo, no próprio GECAD, trabalhei no Projeto Axé, comecei um trabalho aqui na Associação de Moradores da Mangueira, trabalhei no Grupom, participei de um projeto de FAMEB, já no grupo, na FICA, eu participei de alguns trabalhos sociais. Então, para mim, essa questão de reconhecimento do senhor, isso para mim ainda não digere legal. Por que não digere legal? Eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples. Aonde eu chegar, meu amigo, se você me der um pandeiro, eu vou tocar um pandeiro. Se você me deixar jogar, eu vou jogar. Se você me passar o canto, eu vou cantar. Porque eu estou ali para ajudar. Eu não estou ali por essa questão do me exibir, do aparecer. Eu sou Valmir. Certo? Essa coisa de mestre é uma coisa que a sociedade... Mas não adianta a sociedade colocar isso e você não manter isso em atitude, em chegar e ser uma referência de brincar com a criança, de jogar com a criança, de jogar capoeira com a companheira, de estar ali, que a capoeira para mim é isso, é divertimento, é prazer.
encaixar um movimento, segurar, não deixar cair, não é machucar ninguém, é fazer um movimento, às vezes com velocidade, dar um movimento preciso, mas sem mexer com o brilho de ninguém. Eu acho que esses valores a gente está se perdendo. Porque o respeito existe de mim para com você, mesmo você é uma pessoa mais nova do que eu. O respeito existe com uma criança, o respeito existe e sempre existirá com uma pessoa mais velha. O respeito com o outro, isso é primordial para que uma sociedade viva em equilíbrio. Então, hoje as pessoas, não, você precisa me respeitar que eu sou mestre de capoeira, sim. E qual é a sua relação dentro de respeito, a sua concepção dentro de respeito à nossa arte, ao nosso povo? A gente tem uma relação dentro de axé, isso para mim hoje vem, poxa, existe uma hierarquia. Até porque diploma e nem cordão não joga capoeira, né? Se você perguntar onde está o meu, tá por aí. Mas não é uma coisa que você vai chegar aqui e eu vou apontar para você. Isso nunca me deu. O espaço que eu tinha na Casa do Dono, que nós perdemos por conta da pandemia, foi um espaço que ficamos ali 22 anos. 22 anos. Durante esses 22 anos, em 2010, eu recebi o título. A pandemia veio agora para 2019. Durante esses 9 anos, você não viu eu pegar aquele pedaço de papel e botar na parede e não na papel moldurado. Isso nunca mudou a minha relação com as pessoas que me visitavam e as pessoas que eu visitei. Isso independente da linhagem, né? Se era agora, se era regional. Então, e ser mestre é mais do que um papel, né? Ser mestre é uma construção, é uma construção de trabalho, de valores. Eu tenho isso muito tranquilo dentro de mim. Foi um reconhecimento que veio na hora certa. Agradeço. Certo? Não vou dizer rogado, não quero, mas as pessoas já me chamavam de tal. A minha comunidade já me tratava como tal. Então eu acho que isso é o mais importante. Uau. Isso é o mais importante. Saída do mestre Valmir e expansão do seu trabalho e o senhor alcançar outros lugares, fora de Salvador, fora do Brasil, conhecer o exterior. Como é a sensação de dizer assim, não, eu estava jogando capoeira ali no bar da Massaranduba, hoje eu estou em Londres, Inglaterra, jogando capoeira. Como é essa sensação, como é esse processo de ganhar o mundo? É uma coisa bem interessante, é uma coisa prazerosa, é uma coisa que muitas vezes você não fala a língua local, mas você fala a linguagem universal, que é a linguagem da capoeira, de você chegar e você estar ali ou as pessoas chegarem até ali porque buscou, encontrou ou já teve aqui no Brasil, ou você está num lugar e a pessoa disser, ó mestre, eu vou pagar sua passagem para você ir para tal lugar. Eu digo, não faça isso que agora eu não vou. Eu só vou, eu preciso combinar, porque eu fiz um combinado em casa, eu preciso voltar em casa, eu preciso ver a companheira, eu preciso ver a família. Depois você manda uma passagem de lá para cá e a gente vê o melhor momento. Mas o que é que eu quero dizer? Isso é muito bom. O reconhecimento, mas eu acho que antes de mais nada, é o que fica. Porque muitas vezes você vai uma vez e você não volta mais. No caso do mestre João Grande, né? Então, isso, como eu estava falando, chegar em determinados lugares, muitas vezes ser recebido de forma diferente. Quando eu falo de forma diferente, com outro olhar, com outro respeito, não por parte de seus alunos, muitas vezes da própria sociedade, da própria comunidade, do próprio estado, mas de você ver chegar em determinado lugar, exemplo do Japão, a forma da cultura, a forma do respeito das pessoas, a forma com que as pessoas lidam com essa coisa da capoeira, com respeito com essa coisa da ancestralidade e coisas que foram vividas lá fora, mesmo em roda de capoeira, de que, poxa, eu tive a oportunidade de em determinado lugar, em Bogotá, de jogar capoeira com uma pessoa que não tinha visão.
foi uma coisa assim muito mágica, coisa que eu não vivi aqui. Não vivi aqui, mas assim do que é em si, né? Então, para mim, hoje, viajar já não é uma coisa tão... Hoje já virou uma coisa natural para o senhor, né? Virou uma coisa natural e uma coisa que eu acho que é super interessante. Eu vou, às vezes um final de semana são 20 horas de capoeira, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, 4 horas na sexta-feira, que normalmente você pega de 6 às 10, depois você vai para de 11 até 7 da noite no sábado e no domingo a mesma forma. Então 20 horas de capoeira no final de semana, coisa que eu não vivo aqui. Eu não jogo capoeira desde domingo. Hoje em dia eu não faço isso. Minha roda de capoeira é sábado de manhã. Hoje eu estou dando treino às 6h30 da manhã. Não tem problema de eu acordar cedo. Mas domingo para mim é sagrado. É minha família. Mesmo que seja para ajudar a estender uma roupa, para queimar uma carne, para dar um mergulho ali com meu filho, para sair com minha companheira, pegar minha netinha, para dar um passeio. Mas eu vejo que já chegou momentos aí, porque é cansativo. Eu já fiz viagem de pegar em um avião e pegar 16 aviões. É mesmo? De você chegar em um determinado lugar, hoje você está falando uma língua, quando você começa a compreender uma coisa, que eu, normalmente quando eu vou, exemplo, Europa ou Estados Unidos, eu fico uma semana num lugar, de segunda a domingo. Segunda de manhã cedo, eu saio, já vou para outro lugar. E quando você chega em outro lugar, é outra língua, meu amigo. Você está falando italiano, você está falando espanhol, você está falando sueco, você está falando finlandês. E aí quando você começa... Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim interessante. Eu nunca perdi um avião e eu nunca atrasei o dia de chegar em casa por questões minhas. Se eu tive que chegar em casa atrasado do combinado, foi porque houve um problema no aeroporto, houve um problema com a companhia aérea. Mas é pela sua própria disciplina. Minha disciplina. Eu quando chego no lugar, meu amigo, não sei se é doença ou virginiano, mas todo dia eu tô arrumando a minha bagagem, porque se tiver que sair, meu amigo, a gente sai na hora de já estar pronto. Questão daquela coisa metódica, né? Metódica, eu sou muito assim. Eu também sou assim. Então eu gosto muito disso, Você vê, você chegou, eu estava com aquela camisa que eu estava montando os birimbau, mas eu já tinha subido com essa calça, eu deixei essa roupa ali dobrada, justamente para chegar nada, para não ficar uma coisa desorganizada. Até o senhor ter uma forma organizada de ser, tudo fica mais fácil. Porque se o senhor precisa sair com rapidez, o senhor sabe onde está cada coisa no seu devido lugar. E isso a gente passa para os alunos. Isso é muito importante. Então são coisas que a gente tem dentro da gente, que as pessoas observam. Então isso dentro da roda de capoeira, isso nos nossos bate-papos, o porquê que as pessoas de cultura diferente buscam na capoeira. Primeiro passo, aprender uma língua diferente, que é a maior dificuldade dessas pessoas que estão lá fora. Às vezes só sabe dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas canta uma ladainha melhor do que muita gente que está aqui e fala a língua local. Então é dedicação, né? Sim. Então eu acredito que hoje a satisfação é de poder contribuir, de poder honrar essa questão de você hoje ter representantes em diversos lugares do mundo e você chegar lá, não ter esse acanhamento de dizer a verdade, de passar a história da forma que você sente. Tentar transmitir essa alegria nossa, esse amor, essa paixão que a gente tem pela nossa arte, que a gente tem pela nossa escola, pelas nossas escolhas. Quantos países você já colocou a mão no chão? Já perdi a conta de África, de Rússia, de Japão, de Finlândia. Eu tinha uma coisa com o mestre Cobrinha, quando ele vinha para o Brasil, eu ia e assumia os lugares,
o trabalho dele lá. Então era aula na universidade, rodava aqueles estados todos, pegava inverno, de pegar menos 20 graus. Então não é uma coisa completamente diferente. E qual foi o país que o senhor sentiu mais dificuldade em termos de clima? Eu não sinto dificuldade, sinceramente, com relação ao clima, porque para mim o mais importante e a minha base, a minha referência são as pessoas. Eu digo a você, por que eu digo isso a você? Finlândia, eu já peguei menos 10, 15 graus. Eu só saio para dar aula de capoeira e volto. As minhas viagens, eu não vou fazer turismo. A minha companheira diz assim, poxa, conheceu o quê? Não. E fez o quê? Eu mesmo faço minha comida. Que hora é a aula? Se você diz assim, mestre, a gente vai dar aula hoje 6 horas. 5 horas da tarde eu já estou pronto, só precisando calçar o sapato e vocês vão embora, vestir o casaco, me agasalhar e sair. Gosto de cozinhar, gosto de fazer minha comida. Amanhã é tal hora, mas a gente combinou uma coisa, vamos dar um passeio, o clima ajuda, se ajuda eu tô dentro. Se não, vamos fazer uma roda na rua, dá para fazer, vamos embora. Eu tô lá, eu tô para somar. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa, para você ter uma ideia, se aqui na minha casa eu como o meu feijão, se eu como o meu arroz, se eu como a minha salada, eu não posso chegar em sua casa e querer caviar. Aí vai a questão da idoneidade, aí vai a questão de cada um. Tem gente que vai chegar, você vai convidar. Eu quero que você, não é o que você não pode botar, mas o que eu nunca tive. Eu não sou muito bom. Eu não sou muito bom. E tem gente que a gente sabe que é assim. Que é aquilo que você falou no início, isso é do ser humano. Então eu sou uma pessoa simples. Eu vou me adaptar tranquilamente, mesmo sabendo que eu vou riscar atrás da porta do meu quarto. Está faltando 6 dias, está faltando 5 dias, está faltando 4 dias. Assim? Sou assim, meu velho. Está faltando quantos dias para eu ir embora? E muitas das pessoas provavelmente que vê o senhor não conhece esse outro lado do mestre Valdir, né? Não conhece esse outro lado meu, porque na realidade é outra coisa. Eu estou sempre alegre, porque o nosso capoeira na sua essência. A alegria, essa questão de contagiar. Essa questão da expressão, essa questão dessa liberdade, a questão do respeito. Então eu não posso chegar lá e... Para mim a capoeira é isso. Para mim a capoeira é liberdade de expressão, não é libertinagem. Liberdade de expressão é diferente de libertinagem. Mas um bom ritmo, uma música cantada. Eu não estou buscando Pavarotti. Eu estou buscando uma pessoa que cante e encante. É isso que eu estou buscando. Estou buscando o melhor de você. Se você é desafinado, meu amigo, mas você vai tocar alguém com a sua forma de cantar. Então, é isso que a gente estava falando lá atrás sobre afinação. Eu sigo muito por aí. Então, eu acho que todo mundo na roda de capoeira, na roda da vida, tem a sua contribuição e tem o seu valor. Então, quando eu viajo, eu me considero muito um facilitador, eu digo sempre isso. Eu estou aqui para facilitar, porque eu já vivi tudo isso. Eu ainda brinco. Quando você vai no banheiro, quando você enrola daqui, enrola dali, desamarra o cordão do sapato para amarrar, tudo isso quem inventou foi a gente. Então, nada disso é novo. Então, de você conduzir as coisas da melhor forma. Mas é bom viajar, é bom compartilhar conhecimento. E compartilhar conhecimento com quem valoriza. O que é que eu digo valorizar? Não é a questão da grana, mas valorizar é a pessoa que sai de sua casa, a pessoa que sai do seu conforto, vai ficar no alojamento onde tem 4, 5, 6, 10. Você que é uma pessoa jovem de capoeira, mesmo hoje uma pessoa graduada, você sabe do que eu estou falando.
porque eu já dormi no chão, eu já dormi em colchonete, eu já dormi em hotel. Tudo isso aí faz parte da construção, né? Instrução. Então a pessoa vem de lá, não sabe a língua, não conhece nada, bota no colchonete, se tiver que deitar ali, vai deitar ali. Mas eu vejo sempre, eu gosto de cozinhar. Todas as minhas viagens eu tiro um dia para cozinhar para o pessoal. Se tiver 100 pessoas, eu cozinho para as 100 pessoas. Então, gastronomia eu só entendo. E gosto. E da mesma forma de capoeira, eu faço por amor. Eu acho que eu gosto de cozinhar mais do que a própria capoeira. Porque aqui em casa a companheira não faz capoeira, o meu caçula não faz capoeira, mas eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar e é sempre um prato diferente, para não cair na questão da mesmice. Que isso é o problema de hoje em dia. Mas quando eu viajo, de tirar um dia para fazer uma comida, de trazer, gente, providencia um peixe aí, eu vou fazer uma salada, eu vou fazer um arrumadinho. Então, até com as coisas locais que não tem aqui, poxa, eu vou para a Finlândia, eu adoro fazer um salmão no forno. Então, vocês que estão nos assistindo nesse momento, se tiver o prazer de ter o mestre Valmir em um dos eventos de vocês, pode pedir para fazer um almoço que o mestre Valmir entende. Garantido, viu, gente? Pessoal, vocês que querem, se tem interesse de entrar em contato com o mestre Valmir, vocês podem entrar em contato com o mestre Valmir na sua rede social que aparece aí no rodapé deste vídeo. É só entrar em contato, o mestre Valmir está aí para bater um papo com vocês e, sei lá, começar uma amizade, se fazer presente em um dos eventos de vocês. Enfim, o contato do mestre é esse que aparece no rodapé do vídeo que vocês estão assistindo agora. Eu só queria deixar uma mensagem, gente, antes de agradecer ao companheiro, ao camarada, ao Malungo Isco, essa coisa de graduação, essa coisa do senhor. Eu acho que nós sermos seres humanos, e antes de mais nada o respeito, ele prevalece. Mas eu queria agradecer a vocês por parar esse momento para ouvir esse bate-papo, para ouvir essas informações que ele está trazendo nesse canal, e a importância de vocês estarem respondendo e dando um feedback, né? Eu acho que isso é fundamental, porque é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vai ficar. E o meu sentimento e o meu respeito para com a capoeira, ele é imensurável, né? Então eu diria a vocês que façam a capoeira, mas façam ela respeitando a todos aqueles que chegaram antes de nós e que deram, muito deles, sangue e a própria vida para nós termos a capoeira da forma que a gente tem hoje, né? Mas de que nós podemos fazê-la melhor. É só ter respeito, compreensão, dedicação e não fazer a capoeira do externo para o interno. Tente ver e sentir ela do seu interior para o exterior, tá bom? Gratidão, um beijo no coração com vocês, que Ogum mesmo e Exu tome conta do caminho de todos vocês, tá bom? Achei. Pessoal, depois de uma fala como essa, só me resta agradecer. Mestre Valmir, em particular, muito obrigado. Eu confesso que foi difícil estarmos aqui por conta da sua agenda bastante cheia. Nós já tínhamos feito esse convite há meses atrás, mas por conta de várias demandas, nós estamos passando por um momento de pandemia. Hoje, quase 2 anos que a pandemia está aí, ainda 2021. Ela está começando a enfraquecer um pouco, mas nós que estamos vivendo esse momento, nós estamos tomando todas as precauções. O mundo foi assolado por esse vírus, onde teve que fazer uma mudança de toda a rotina de todas as pessoas do planeta. E o mestre Valmir não é diferente, mas mais uma vez vale ressaltar que eu me sinto muito satisfeito, muito lisonjeado por estar me recebendo na sua residência. A gente está batendo esse papo, porque daqui a 100 anos nós aqui não estaremos mais em vida. Mas esse vídeo ficará disponível para a eternidade nas redes sociais.
E você que está aí há 50 anos à frente, 100 anos à frente, seja ele o ano que for, das nossas partidas, fica aí essa mensagem, fica um pouco da trajetória de mais um grande mestre de capoeira, de um grande personagem que viveu a época de ouro da capoeira da Bahia. Junto com aqueles baluartes que foi citado aqui ao longo dessa entrevista, que todos vocês ouviram, que construiu a sua vida, foi uma pessoa que teve dificuldades, mas como o próprio mestre Valmir falou, ele não desistiu. Então a palavra-chave que fecha essa entrevista é: não desista nunca. Se você acredita, não desistir. Corra atrás dos seus sonhos. Porque assim como o mestre Valmir conseguiu, se você acreditar, você também pode conseguir. Um jovem, um adolescente com dificuldades de desenvolver, de executar exercício, dificuldade de até de se expressar por conta da timidez, hoje conhece o mundo e hoje é uma das pessoas mais respeitadas e considerada um dos ícones da capoeira Angola hoje na Bahia. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e dar a oportunidade mais uma vez, pedir a vocês, se inscrevam no nosso canal, assine lá o sino acione o sino das notificações para que cada novo conteúdo você seja notificado com exclusividade, porque esse trabalho não é para autoafirmar o entrevistador, não é para autoafirmar o entrevistado, mas sim para continuar fazendo a manutenção da capoeira, salvaguardar a memória da roda de capoeira, salvaguardar a memória dos nossos mestres de capoeira, porque esse trabalho vai ficar para a eternidade. Então nos ajude, compartilhe o vídeo, se inscreva, curta os nossos vídeos, porque assim você vai estar nos ajudando a fazer a manutenção desse trabalho. Eu fico por aqui, agradeço ao mestre Valmir mais uma vez pela oportunidade e nós nos vemos na nossa próxima entrevista no quadro Cara a Cara com o Mestre.